A lógica de Deus e a lógica do mundo. Os valores de Deus e os valores do mundo. Os ensinamentos de Deus e os ensinamentos do mundo. Esse então é a chave de leitura do 25º domingo do tempo comum. E nos faz pensar um pouquinho em nossa vida, qual lógica que nós estamos usando no dia a dia de nossa vida. Quais ensinamentos que nós estamos aplicando no dia a dia de nossa vida com nossos irmãos e irmãs, conosco mesmo, com as pessoas que Deus vai colocando dia a dia de nossa vida. A primeira leitura nos chama a atenção um pouquinho do livro da Sabedoria. O livro da Sabedoria é o livro mais novo do Antigo Testamento, foi escrito por último. Nos chama a atenção exatamente para uma perseguição que estava havendo entre gregos e judeus. Os judeus estavam sendo perseguidos pelos gregos e os judeus também estavam passando para a cultura grega aos poucos. Estavam esquecendo tudo aquilo que eles haviam aprendido dos seus pais. A fé dos seus pais, que era a fé no único Deus. Por isso que o autor, então, do livro da Sabedoria, vai lembrar, vai criticar todos esses judeus que esqueceram Deus, esqueceram a palavra de Deus e aos poucos estavam passando para a cultura grega, para o paganismo. Então chama a atenção a primeira leitura, porque o autor sagrado nos lembra que a verdadeira sabedoria só pode vir de Deus, não pode vir de outro lugar, não pode vir de outra ideologia, mas nós precisamos procurar a sabedoria de Deus em nosso coração. O autor então critica a ação, sobretudo o modo de vida dos pagãos e destes judeus que passaram então a ser pagãos. A presença e as atitudes dos bons incomodam os maus, como vimos na primeira leitura. Às vezes, quando a pessoa é boa e ela vai no ambiente de pessoas más, ela se sente mal. Ou as outras pessoas más se sentem mal com a presença dela. Nós sabemos que isso existe muito em nossa vida. Precisamos pensar quais são os ambientes que nós vamos. Há um choque de pensamento no pensar e no agir das pessoas más com as pessoas boas. Claro que hoje em dia ninguém fala que é mal, ninguém declara eu sou mal, mas o mal pode estar escondido através das nossas ações. O mal, por exemplo, pode estar escondido através da lei. Quando eu aplico a lei deve ser aplicada, claro, mas Deus conhece a intenção do meu coração quando eu aplico a lei para perseguir uma pessoa. Deus sabe o íntimo de nós. E nós sabemos que há pessoas que usam da lei para castigar, para perseguir outras pessoas. O autor do livro da Sabedoria nos lembra isso no dia de hoje. Não podemos, então, ser seduzidos pelas pessoas más. Todo mundo está sendo desonesto, eu também vou ser desonesto. Todo mundo está roubando, eu também vou roubar. Todo mundo está sendo mal, eu também vou ser mal. Não é essa a lógica de Deus. Não é que todo mundo está usando a lógica do mundo e você vai usar a lógica do mundo. Precisamos então remar contra isso, porque Deus então nos dá força e coragem para enfrentar o mal, para enfrentar essa lógica que é do mundo e essa lógica nos afasta de Deus. Quando nós aplicamos a lógica de Deus em nossa vida, claro que nós vamos sofrer perseguições, porque o mundo não quer que nós usemos a lógica de Deus, os valores de Deus. E aí então nós podemos ouvir, quando estamos na igreja, estamos seguindo a Deus, podemos ouvir, quando passamos por uma certa dificuldade, podemos ouvir: onde está então o seu Deus? Tenho certeza que já ouvimos isso. Onde está então a sua igreja? Já ouvimos isso das pessoas que não têm religião, das pessoas que usam da lógica do mundo para aplicar em sua vida. Precisamos dar ao nosso testemunho de honestidade, de paciência, sobretudo no trânsito. Ontem o padre fez a missa do 7º dia daquela senhora que morreu então aqui na Getúlio Vargas. O moço embriagado, saindo de uma balada, bateu no carro dela, jogou ela 15 metros para fora do carro. Domingo retrasado, domingo passado. E nos chama a atenção um pouquinho para essa grande violência que existe em nossa sociedade.
Não combina bebida com direção. Já sabemos disso. E as pessoas insistem em dirigir embriagado. E a bondade que deve sempre estar presente em nossas ações, no nosso dia a dia. Ser cristão não é ser calado, mas é lutar pela justiça. Nós que estamos na igreja, nós que procuramos Deus, ser cristão não é simplesmente ficar omisso às situações de injustiça que acontecem em nossa sociedade, mas é exatamente o contrário. Nós precisamos dar o nosso testemunho e mudar essa sociedade. O sofrimento não pode desanimar as pessoas que procuram a Deus. Às vezes, a avalanche de problemas, de pedaços difíceis que nós passamos, por ser de Deus, por estar no caminho de Deus, às vezes pode querer nos desanimar. Então eu vou seguir a lógica do mundo. Não podemos ser assim. Precisamos continuar perseverando e seguindo então os ensinamentos de Deus. Não devemos ficar preocupados quando o mundo nos persegue. Se o mundo está perseguindo a gente, é porque estamos no caminho de Deus. Nós devemos ficar preocupados quando o mundo nos aplaude. E se o mundo nos aplaude, é porque estamos seguindo a lógica do mundo e não a lógica de Deus. A segunda leitura nos chama um pouquinho a carta de Tiago. Nos últimos finais de semana, nós estamos ouvindo a carta de Tiago. E o tema hoje é sobre a rivalidade e a inveja. Tiago nos propõe um caminho de vida plena e de paz. Lembra exatamente essa sabedoria do mundo que causa em nós inveja, que causa em nós brigas, falsidade, rivalidade. E a sabedoria de Deus é sempre pura, sempre pacífica, modesta, conciliadora, junta às pessoas, não separa as pessoas, misericordiosa, imparcial e verdadeira, sem falsidade. Ainda falta muita paz nos vários ambientes da nossa sociedade. Anteontem morreu Rafael, que por causa de R$50 perdeu a vida também lá na cidade do Piraju. Não sei se vocês acompanharam essa situação pela televisão. Ele estava saindo de uma casa noturna, encontrou então um amigo, ele devia R$50 e cobrou os R$50. O rapaz não gostou de ser cobrado, deu um soco nele, ele caiu, bateu a cabeça na pedra, deu traumatismo craniano. Ficou 19 dias aqui no hospital de base da nossa cidade. Faleceu anteontem. Em que situação nós nos encontramos em nossa sociedade? Precisamos ser mais pacíficos. E a passividade, sobretudo ser passivo, cabe dentro de cada um de nós em nossa casa. E a partir da nossa casa para o mundo lá fora. O mundo nos ensina sempre a sermos violentos e rivais uns dos outros. Esse espírito de competição que às vezes há na profissão, que às vezes há no comércio, nós precisamos ser cristãos e não rivais uns dos outros. A inveja causa cobiça e infelicidade pelo sucesso do outro. É isso que é a pessoa invejosa. A pessoa invejosa, ela fica infeliz pela felicidade do outro. Ela fica infeliz por ver o sucesso do outro. Essa não é a nossa atitude de cristãos. Nós precisamos ficar felizes quando o outro vai bem, quando o outro está feliz, quando o outro está no sucesso profissional, ou na sua vida matrimonial, ou na sua família, e não nos entristecermos. A inveja, então, às vezes brota do nosso coração e causa isso. Deus jamais vai terminar São Tiago hoje, Deus jamais vai ouvir uma oração com más intenções. Aquela oração que você reza a Deus pedindo mal da outra pessoa. Deus jamais vai te ouvir. Aquela oração que você reza pedindo coisas particulares, coisas supérfluas, coisas que Deus sabe que não vão trazer o bem para você. Deus jamais vai te ouvir. Deus sabe o que realmente você precisa e nos faz pensar um pouquinho o que é que nós estamos conversando com Deus. O que é que você está pedindo para Deus? Que tipo de coisa que você pede a Deus nas suas orações? São importantes realmente ou são supérfluas e, sobretudo, egoístas? No Evangelho, Jesus nos faz pensar um pouquinho no segundo anúncio da sua paixão. Os discípulos ainda, infelizmente, pensavam como o mundo. No caminho,
para encontrar Jesus, eles então estavam discutindo quem era o maior, quem era o queridinho de Jesus, quem era o mais importante. E Jesus, sendo filho de Deus, percebe então, infelizmente, essa má intenção deles, esse desejo do poder que eles tinham, de posições dentro então dos 12. Jesus nos ensina então, pegando uma criança, colocando no meio deles para ensinar. Quem realmente quiser ser o maior no reino de Deus, na lógica de Deus, deve então ser aquele que ama, serve, que cuida das pessoas que o mundo rejeita. Na época de Jesus, as crianças eram rejeitadas por serem crianças. Só depois que passavam por um ritual dentro do judaísmo que elas eram respeitadas como pessoas. Por isso que Jesus pega então uma criança excluída, não valorizada pela sociedade, para mostrar que o nosso coração deve ser como o das crianças. As crianças nos ensinam sempre a perdoar, a esquecer. Criança briga uma com a outra, daqui 5 minutos está de novo brincando. É assim que nós devemos ser. As crianças são honestas, as crianças dizem a verdade, e o nosso coração deve então ser como elas. Não podemos então também, vai nos dizer Jesus hoje, usar da autoridade para maltratar, usar o poder que nós temos dentro da sociedade, na nossa empresa, para maltratar funcionários, ou às vezes os funcionários maltratam o patrão quando o patrão é bonzinho demais. Nós precisamos usar o nosso poder para gerenciar, para fazer o bem, e não para nos sentirmos superiores e maltratarmos as outras pessoas. Retirar do nosso coração mágoas, vinganças. O pai do Rafael está querendo fazer justiça com as próprias mãos. Eu fui lá conversar com ele para ele não fazer isso. Então o desejo de vingança pode nascer dentro de nosso coração quando alguma coisa acontece conosco ou dentro da nossa família. Isso pode acontecer com qualquer um de nós a qualquer momento. Estamos sujeitos a isso. Mas a vingança não leva a nada. Nós precisamos entregar para Deus e para a justiça. Somos capazes então de acolher os que ninguém quer amar? Quem são as pessoas que ninguém quer amar hoje em nossa sociedade? Que Jesus então nos convida a sermos maiores no reino de Deus, exatamente amando essas pessoas que precisam. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.